Olá, meus caros amigos, estou tomando meu cafezinho com a caneca Conta um Conto. Olha, tem o logo aqui atrás. Essa é do Edgar Allan Poe, mas tem também do Lovecraft, dos mitos de Cthulhu, do Stephen King, do Charles Bukowski. Você comenta aí que logo chega na sua casa, você pode comprar, o link está aqui embaixo, ok? Abril Fantasma, no canal Conta um Conto. Você não vai dormir. Não dessa vez. Boa noite. Mais um dia se passou. Mais um dia de muito trabalho nessa estalagem. E você está aí? Então eu fico feliz. Tenho com quem conversar. Deixa eu ver o seu dedo para ver se melhorou. Nossa, tá feio, hein? Ele tá ficando preto. Você não deveria ter dormido com a janela aberta. A neve daqui congela até os órgãos internos. Provavelmente você vai perder esse dedo. Parece que está necrosado. Bom, eu trago boas notícias da vila de Jerusalém. Você está sendo procurado. Seu nome saiu até no jornal. Parece que você é um repórter bem conceituado. O Charles, da banca, diz que você atuou na Polônia. Meus parabéns, rapaz. Eu trouxe o jornal caso queira dar uma olhada. Jovem repórter desaparece misteriosamente na vila de Jerusalém. Usaram boas palavras para te descrever. Corajoso, independente, de extrema competência. Espero que você possa voltar para os seus. Ah, eu encontrei o Ricardo. Ele estava depois do rio. Dá para acreditar? Eu tive que amarrar ele na carroça para poder trazer de volta. Foi um trabalhão. Hoje eu separei uma história bem diferente. De um quarto. Um quarto proibido. Um quarto do desespero. Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, O Quarto do Desespero. Escrito especialmente para o Abril Fantasma. Quando decidimos adotar uma criança, precisamos alugar uma casa maior. Era uma bela casa, bem arejada, cômodos grandes, sala enorme. O preço era bom e as exigências mínimas. Aliás, apenas uma exigência. Ele, o dono, que porventura sequer conhecemos, queria manter um dos quartos fechados. Foi o que o agente imobiliário informou. Disse que serviria para guardar tralhas, coisas antigas, quadros, mobília, cadeiras velhas. Aceitamos, não teria o porquê não aceitar. Dos 3 dormitórios, usaríamos 2. O terceiro, trancado, ficaria no final do corredor. Ali, fechado, sempre fechado. Nosso bebê chegou finalmente, depois de 2 anos de entrevistas, documentos, etc. Foi um caso peculiar, de uma criança que foi encontrada na rua, de uma forma muito misteriosa, e levada ao orfanato. Pintamos o quartinho dele, que por sinal ficava também nesse corredor, mas antes do banheiro. Certa noite, depois de ter feito meu menino dormir, ao sair do quarto dele tive a nítida impressão, pelo buraco da fechadura e por debaixo da porta no final do corredor escuro, que a luz desse quarto fechado, esse quarto trancado,
estava acesa. Eu achei bem estranho. Já estávamos lá há pelo menos 6 meses e nunca ninguém tinha mexido naquela porta. Quanto mais entrar e acender a luz, sequer tínhamos a chave. A porta nem maçaneta tinha. Dei alguns passos em direção a ela, e bastou que eu colocasse a mão na madeira e pronto, a luz se apagou. Poderia ter sido um mau contato, talvez. Até pensei em contar para o meu esposo, mas ele já estava dormindo, e a gente vinha trabalhando tanto que, naquela hora, não me pareceu caso para acordá-lo. Com certeza eu teria saído de lá, naquele mesmo dia, o dia da luz acesa, se eu soubesse. Meu menino chorava à noite e, sinceramente, aquilo já estava me deixando louco. Noites viradas para trabalhar no dia seguinte. Isso aconteceu muitas vezes naquela época. Eu e o Carlos parecíamos verdadeiros zumbis vagando pela casa. Eu não sei porquê, mas o exaustor da cozinha, sabe aquele buraco aberto na parede que puxa a fumaça para fora? Quando se ligava esse exaustor, ligava-se também uma lâmpadazinha vermelha ordinária, bem no centro das hélices. Esse pequeno detalhe, somado ao barulho estranho que o velho aparelho fazia, nos dava uma impressão muito ruim, de verdade. Uma noite o bebê já estava dormindo. Meu esposo, como que de brincadeira, ligou o exaustor e apagou a luz da cozinha. Foi uma péssima brincadeira. Aquela luzinha vermelha irradiou por todo o cômodo e lentamente fomos entrando numa contemplação bestial daquele ventilador barulhento. Parecia uma espiral, sabe? A gente parou de falar, eu estava sentado, o Carlos de pé, e ficamos ali, olhando para a luz não sei por quanto tempo. Só paramos quando ouvimos um forte barulho lá em cima. Fomos expulsos daquela letargia momentânea para subirmos a escada correndo, em busca do nosso bebê. Nosso maior medo sempre foi que ele caísse do berço, mas o pequeno Thomas estava dormindo, quietinho, com os braços e pernas encolhidos. Meu esposo estava ao seu lado no bercinho, e eu parado em pé na soleira do quarto. Foi quando eu percebi a luz novamente embaixo da porta do último quarto, o quarto proibido. Mas não foi somente isso. Antes fosse apenas a luz, mas dessa vez, e foi bem nítido, eu vi claramente uma sombra passando lá dentro. Como alguém que caminhasse de um lado para o outro do quarto. Eu dei um salto em direção ao fim do corredor e bati muitas vezes na porta trancada. Tantas e com tal violência que o Thomas acordou. Tivemos que acalmá-lo, é claro. Quando enfim tive tempo de voltar a ver a porta trancada, a luz já se dissipara e tudo estava escuro. Ainda nessa mesma noite, depois de 2 horas choramingando, conseguimos todos dormir, com Thomas no meio da gente. Entretanto, algo de errado havia com o meu sono. Eu estava sentindo algo, um som amedrontador, algo que me enchia de completo pavor, como se fosse um chamado. Levantei-me de um sobressalto novamente, saí no corredor, tudo calmo, mas lá embaixo, de lá vinha o chamado monstruoso. Desci as escadas e lá estava o exaustor ligado, girando com aquela luz vermelha, quase chegando à sala, de tanto que irradiava pelas paredes. Desliguei o aparelho, mas não me lembro bem quanto tempo permanecia ali parado antes disso. Lembro apenas de me sentir péssimo no dia seguinte,
Ficamos sem nenhum problema durante 2 semanas, período que recuperamos parcialmente o sono, e até havíamos esquecido o episódio com o exaustor. Eu sou professor e o Carlos engenheiro. Nossos horários, apesar de puxados, sempre permitem que um dos dois esteja em casa com o Thomas. Acordei no meio da noite para ir ao banheiro. Quando voltei, sentei-me na cama e estava quase me deitando, quando ouvi novamente o barulho forte, vindo do quarto do Thomas. Meu esposo acordou imediatamente e corremos ver o que havia acontecido. E, sinceramente, foi a coisa mais assustadora que já havia acontecido em toda a nossa vida, pois o nosso filho, nosso menino, simplesmente não estava no berço. Ele não estava no quarto dele. Ele não estava deitadinho na cama. Um pavor que ainda não tem nome nos tomou de sobressalto. Enquanto Carlos gritava e abanava os braços, eu simplesmente permaneci em estado de choque, tomado por um estremecimento avassalador. Em um instante, meu esposo não estava mais na minha frente, e no outro eu já ouvia sua voz me chamando pelo corredor. Ele estava em frente ao quarto fechado. E em frente à porta desse quarto, nosso bebê, nosso Thomas, dormia como um anjo em sua cadeirinha. Thomas ainda não andava, sequer tinha aprendido a engatinhar. Ele absolutamente não poderia ter saído sozinho do berço. Era irracional e aquilo me colocava num torpor horrendo. Eu tive medo, eu tive pavor. Eu bati na porta uma porção de vezes, gritando por alguém que lá estivesse. Mas tive, por fim, que me resignar, que aceitar. Somente alguns bons minutos depois, quando já estávamos os 3 deitados em nossa cama, com o bebê no meio, eu me dei conta que o Thomas não estava de jeito nenhum na frente da porta trancada quando passamos pela primeira vez ao entrar no quarto dele. Foi a primeira vez que eu tentei derrubar aquela porta. Eu não sou nenhum armário no que diz respeito a tamanho, mas também não sou nenhum graveto. Eu acho que os vizinhos acordaram porque simplesmente dei vários encontrões na porta com o ombro. Chutes, pontapés, murros. A porta sequer se mexeu. Eu já tive que arrombar uma porta antes. Eu não precisei da metade do esforço e, no entanto, a porta nos fundos do corredor sequer sentiu minhas investidas. Carlos, mais calmo do que eu, pois sabia que o bebê estava bem, ainda assim tentou junto comigo derrubar a porta, mas foi em vão. E a cada dia ficávamos mais cansados, exaustos, para falar a verdade. Por uns dias trouxemos o berço do Thomas ao lado de nossa cama, mas o tempo passou, a porta deu trégua, e voltamos a nos preocupar com as contas que tínhamos. O curso do mestrado do Carlos era uma vida difícil. Se pensamos em nos mudar, é claro, com certeza. Entretanto, diante do contrato de locação que admitimos, teríamos que pagar uma multa pesada para deixar o imóvel. Eu sei, nós deveríamos ter feito isso. Deveríamos ter nos atentado às linhas pequenas. Estávamos enfrentando novos desafios, sozinhos numa cidade grande, sem apoio dos familiares, é claro, com poucos recursos. Foi no aniversário de 1 ano do nosso menino. Chamamos alguns amigos para uma confraternização simples, apenas para os mais chegados. Fizemos um bolo. Como o banheiro de baixo estava ocupado, dei a sugestão que minha amiga Cristine usasse o nosso banheiro lá de cima. O clima estava bem descontraído. Colocamos músicas infantis. Estávamos contando as mais novas peripécias do nosso menino. Foi quando Cristine voltou lá de cima. E o que ela disse simplesmente nos aterrorizou. Primeiro elogiou a nossa casa, a decoração, o cuidado que tivemos com os detalhes e, por fim, perguntou
de quem era aquele último quarto. Explicamos que ele permanecia fechado. Ela achou estranho. Disse que quando passou pelo corredor e quando saiu do banheiro, a porta estava aberta. Carlos e eu demos um salto em direção à escada e todos os convidados nos seguiram. Minhas pernas pareciam ter cada uma tonelada a cada degrau que subíamos. Sim, a porta estava aberta, o que nos fez parar na ponta do corredor, completamente inertes. Meu esposo, que me tirou daquele torpor, tomando a frente, todos caminhamos, na verdade quase corremos em direção ao quarto. E quase chegando, a apenas um passo do cômodo, a porta se fechou numa violência mais que absurda, produzindo um forte estrondo que novamente paralisou a todos. Eu fiquei chocado, tomado por terror. Quando todos foram embora, eu perguntei ao meu esposo se ele tinha visto o mesmo que eu. Ele ficou quieto. Continuou lavando seu rosto mais do que era necessário. Já na cama, mais tarde, com o menino dormindo, ele finalmente admitiu. Disse ter visto na parede um guarda-roupas antigo de mogno, um mogno bem escuro, e ao lado, pendurado na parede, um antigo retrato oval, grande, com a fotografia de uma mulher segurando uma criança. Era uma foto antiga, daquelas, um retrato oval, grande, amarelada, de acordo com o estilo da moldura. E a criança, bem, foi rápido até a porta fechar. Mas a criança no colo dela era o Thomas. A série de horríveis eventos estava abalando até mesmo o meu relacionamento com o Carlos. Eu queria ir embora dali imediatamente, não importando para onde. Estava pronto para pedir asilo à minha mãe, independente do quanto isso representaria. Seríamos humilhados, é claro. A gente teria que ouvir todo tipo de agressão por conta da nossa escolha em constituir, em construir uma família. Dizem que a mãe é a primeira a saber, que a mãe sempre vai aceitar um filho. Pode ser a mãe de vocês. Com a minha não foi assim. Ela preferiu fingir que eu morri. Sequer quis conhecer o Carlos, meu marido. Eu entendi a princípio. Mas, quando Thomas veio, e ela afirmou categoricamente ao telefone que não havia nenhum neto para conhecer, eu fiquei bem triste. Eu jurei nunca mais voltar ao portão dela. Mas diante daquilo tudo o que aconteceu, eu já tinha chegado ao meu limite. Estava disposto a me humilhar ou até mesmo morar na rua. Mas naquela casa, com aquele quarto... Já o Carlos sempre foi mais orgulhoso. E eu o entendo. As surras do pai quando era pequeno, as marcas deixadas nas costas dele, a coisa com o Carlos foi mais pesada. O pai do Carlos jurou ele de morte se voltasse para a cidadezinha de onde ele veio. Ainda mais se chegasse com um marido e um filho. Carlos não ia aceitar mais humilhação. Decidimos tentar na justiça reverter a multa, mas por enquanto tínhamos um teto para dormir. Resolvi arrastar um armário mais pesado que a gente guardava nossos livros, uma estante, por assim dizer. Colocamos na frente da porta, que permanecia trancada. Toda vez que eu ia ao banheiro à noite, olhava para o fundo do corredor e um arrepio profundo surgia em todo o meu corpo. Colocamos o Thomas na escolinha, retomamos nossos trabalhos e, sinceramente, fingíamos normalidade em nossa casa. Comprei uma câmera dessas estilo babá eletrônica e colocamos no canto do quarto para devolver nosso filho ao lugar dele, ao quartinho que a gente tinha preparado com tanto carinho. Foi nessa época que começaram minhas crises de ansiedade. Carlos andava com uma ideia na cabeça, embora evitássemos o assunto, de tentar contato, seja lá com o que fosse que estivesse naquele quarto maldito. Eu o repreendi muito
e desejei fortemente que ele não falasse mais no assunto. Eu estive, bem, muito nervoso e a todo momento visualizava a câmera no quarto do menino, mesmo quando sabia que ele não estivesse lá. Mesmo sabendo que Thomas estava na escola ou passeando com o Carlos. Certo dia estava almoçando no trabalho e acabei deixando a câmera no quarto dele ligada, como andava acostumado a assistir. É claro que a nossa casa estava vazia a essas horas, mas era reconfortante saber que tudo estava bem. Somente depois tive essa perspectiva de que essa atitude era também o resultado da minha ansiedade. Mas fiquei sabendo da pior forma, que minhas precauções eram justificadas. Nesse dia, eu havia deixado um vão da janela de madeira aberta, fechando apenas com vidro, de modo que o quarto do menino estava parcialmente iluminado. Enquanto eu comia, senti que a câmera lá dentro havia dado uma tremida, como se alguém estivesse barrado nela. Mas nada aparecia na tela. Eu liguei o microfone da câmera e o que eu ouvi foi assustador. Era um canto de ninar. E a voz era de uma velha. Tinha uma velha no quarto do Thomas. Abandonei o trabalho e corri para casa esperando flagrar aquela pessoa que vivia conosco em casa. Subi as escadas correndo e quase morri do coração. A estante estava arrastada e a porta tinha acabado de se fechar. Mais uma vez, e agora de uma forma muito mais angustiosa e tenebrosa, eu tentei derrubar a porta, mas ela não abriu. O quarto não tinha janela. Não dava para tentar entrar por fora. Só se eu derrubasse a parede. E eu pensei muito nisso. Expliquei para o Carlos em prantos, quando ele enfim apareceu com o Thomas. Nosso bebê voltou a dormir ao nosso lado. Decidimos trazer o bercinho dele de volta. E para dormirmos, passamos a trancar as portas. Ninguém deseja morar numa casa mal assombrada, é claro. Assim como ninguém quer morar na encosta de um barranco ou numa área que alaga. As pessoas moram onde moram porque precisam. É uma questão de sobrevivência. As coisas pioraram quando perdi o emprego. E confesso que, à parte de tudo isso, não achei de todo mal. Era a autossabotagem dando cabo do restinho de coragem que eu ainda mantinha. Os dias seguintes foram de extrema exaustão. O Thomas vinha crescendo. Tinha aprendido a andar e a cada momento parecia criar situações de perigo. Eu não sei vocês, mas eu fico em pânico diante do menor indício de que ele pode se machucar. Estava decidido a voltar para a casa da minha mãe, levando o Thomas comigo. Se Carlos iria me acompanhar, eu não sabia, mas tinha que sair dali de qualquer forma. Conversei com meu esposo e tivemos uma discussão. Ao fim de uma longa conversa, e vendo que eu estava decidido, ele recuou. Ele sabia que eu tinha razão. Havia alguma coisa naquele quarto. Havia algo. E essa coisa queria nos fazer mal. Em apenas 48 horas conseguimos arrumar as poucas coisas que levaríamos. Iríamos embora no dia seguinte. Iríamos abandonar aquela casa. Colocamos o Thomas para dormir no berço ao lado da nossa cama, bem do meu lado. E confesso que, pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir rapidamente. Era a esperança tomando espaço de nossas vidas. Tudo, enfim, iria se acertar. Tudo era o que eu esperava. Acordei num sobressalto. Dei um pulo da cama e vi com extremo terror que Thomas não estava no berço. Imediatamente acordei o Carlos, já dando um salto da cama em direção ao corredor maldito. E lá estava, nos fundos, a luz acesa, e uma velha horrível, com o olhar mais odioso, mais hediondo de vingança lançado em nossa direção.
E nada disso foi mais assustador do que o fato de que ela segurava nosso filho nas mãos. Ela estava lá, com o Thomas no colo, com o nosso bebê no colo, dentro do quarto proibido, que mantinha aquela luz tênue e alaranjada, como o de um quarto antigo. E a velha agora sorria. Sorria um sorriso maldoso, um sorriso de assombração, de gente ruim. É claro que corremos. Eu corri como se tivesse toda a minha vida dependendo daquilo. E a porta se fechou. Fechou com o nosso menino lá dentro. E eu desabei diante do alpendre. Porque eu sabia, e Carlos também sabia, que nada faria abrir aquela porta maldita. Gritamos, chutamos, batemos com um martelo na porta, chamamos a polícia, e quando a viatura chegou, subimos de volta praticamente com o último fôlego que nos restava, e a porta jazia aberta. E o Thomas? Thomas dormia, novamente no seu berço. E dentro do quarto não havia mais o quadro com a mulher e o nosso filho, nem o guarda-roupa antigo, nada. Somente coisas velhas. Um pôster antigo de um filme dos anos 80, alguns CDs, revistas, velharias. Fomos embora naquele mesmo momento, somente com uma mochila de cada. Minha mãe, ao contrário do que eu pensava, mudou um pouco sua cabeça nos anos em que permaneci longe. Pareceu ter entendido bem a situação e até acolheu dignamente meu esposo, Carlos. Diz que era um homem trabalhador e responsável, além de muito bonito. É claro, ela ficou apaixonada pelo Thomas, que crescia lindo e forte. Porém, eu percebi que algo aconteceu depois dele ter ficado trancado naquele quarto. Mas eu não tive coragem de dividir isso com ninguém. O Thomas voltou diferente. Ele voltou estranho. Era uma criança doce e tranquila, mas a partir daquela noite, da noite com a velha no quarto, ele se tornou uma criança sombria, uma criança odiosa. Mas essa impressão inicial passou. Pelo menos por uns anos, mais exatamente até o 2º ano da escola, quando o nosso menino tinha 8 anos. A professora dele me chamou para mostrar alguns desenhos que ele vinha fazendo. E eram vários, muito parecidos. Todos eles tinham uma senhora, uma velha abominável, e um menino. Eles estavam num quarto e ele tinha desenhado o mesmo guarda-roupas, com muitos detalhes, e o mesmo porta-retratos oval. E ao lado deles, havia desenhado um monstro muito peculiar. A professora perguntou quem era esse monstro a ele. E o menino respondeu: o monstro era ele mesmo quando crescesse. Na semana seguinte, uma amiguinha da escola sofreu um acidente. Caiu da escada e quebrou a perna. Ninguém soube como, a não ser um garoto chamado Caio. Caio confessou, muito assustado, que viu a menina sendo empurrada pelo Thomas, na hora de descerem para tomar o lanche. E nosso filho permaneceu ali, sorrindo, enquanto todos socorriam a coleguinha. E quando a diretora voltou a fita e mostrou na câmera nosso menino empurrando a amiguinha dele, estávamos todos nós ali na sala da diretora, com ele de pé ao meu lado. Ele olhava para a câmera na televisão e ria como se estivesse vendo um desenho animado. Outras coisas muito sinistras ocorreram depois disso. Nós continuamos amando muito o nosso filho e nunca o devolveríamos para o orfanato. Somos pessoas íntegras, honestas, mas eu sei, isso eu sei, que algo de mal o tomou. E enquanto não voltarmos àquele quarto, o quarto maldito,
O quarto proibido. O quarto do desespero. Nosso filho vai continuar fazendo coisas más.